Fala pessoal, tudo bom com vocês? Espero que esteja todo mundo bem, esteja todo mundo positivo aí nesse mês de abril, tá? De antemão, gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal, tá? Dar um like aí no vídeo, compartilhar com os amigos, tá? Porque assim isso agrega no conteúdo que eu venho trazendo aí para vocês, beleza? Como eu falei, eu vou fazer um recap das operações que eu realizei no ouro na semana passada, tá? E explicar um pouco da minha visão aí perante ao preço, tá? Enquanto ele estava realizando aquela movimentação. Bom, primeiro quero mostrar aqui para vocês algumas coisas, tá? O preço ele estava seguindo aqui esse fluxo de alta, tá? Esse fluxo aqui de alta, beleza? Deixa eu colocar aqui o replay, mais ou menos, por aqui assim que eu realizei as operações, tá? Então aquela outra movimentação ainda não tinha acontecido, beleza? Eu havia considerado essa região aqui, eu havia considerado essa região aqui como uma protegida por 4 horas, tá? Pode até considerar essa região aqui, que aí fica um pouco mais claro, talvez para vocês, porque o preço ele havia feito essa movimentação, tá? Colocado aqui, ó, havia feito fundo, esse topo, esse fundo, fez essa quebra, tá? Aqui ele meio que deu uma acumuladinha, tá? Mas se você quiser, você pode considerar assim também, tá? Essa movimentação, tá? Também não seria, pois acerta ali, não seria errado você considerar isso aqui, tá? Essa movimentação aqui, tá bom? Não seria errado, mas acredito eu que considerando essa low aqui fica talvez um pouco mais clara para quem não tem tanto entendimento assim do mercado, tá bom? Então aqui, ó, aqui nós temos a protegida de 4 horas, protegida 4 horas, vou botar à direita, aqui no meio. E aqui em cima, nesse topo aqui, nós temos o alvo de 4 horas, ok? Alvo 4 horas ou target, tá? Protect, target ou protegido, target, tanto faz. Protegido e alvo, tanto faz, como vocês gostam de considerar aí, beleza? Então, aqui nós podemos ver que o preço dentro dessa leg aqui, ele fez aqui um pullback complexo, né? Ele fez esse primeiro pullback, não conseguiu aqui renovar essa estrutura, voltou aqui para uma tendência de baixa e aqui houve esta mitigação, tá? E essa mitigação, né, que aconteceu aqui nesse extremo aqui, o preço ele começou a criar um momentum bullish, tá? Aonde aqui ele fez uma nova mitigação, não conseguiu novamente renovar aqui essa low interna, tá? E aí ele pegou um momento bullish e fez aqui esta quebra de estrutura, tá bom? Para quem me acompanha aí no canal do Telegram, eu havia até comentado, tá, que esta lower poderia ser capturada, tá? Porque quando iniciou esse pullback e não houve aqui uma renovação de topo, tá? Teoricamente essa lower aqui ela
pode virar um alvo de liquidez, tá? Eu falei pode, porque nada no mercado é 100% certeza, tá bom? Então, na teoria, ela poderia ser capturada assim. Aí acabou que essa mitigação criou um momento bullish, né? Criou esse momento bullish aqui, né? Aí o preço ele fez uma nova mitigação por aqui e renovou a estrutura, ok? Então, quando ele faz essa renovação aqui da estrutura, deixa eu apagar isso aqui. Quando ele renova aqui essa estrutura, o meu alvo e minha protegida, elas se moveram, né? Aí minha protegida de 4 horas, ela passou para esta lower, eu considerei aqui nessa lower, ok? E o meu alvo, a protegida aqui, e o meu alvo passou a ser para cá. Ah, Zi, mas por que essa visão? Bom, se o preço ele está seguindo aqui um momento, né, um fluxo bullish, ok? Um fluxo de alta, teoricamente, tá? Após essa quebra de estrutura, o preço ele tende, né? Ó, o preço ele faz o pullback, quebra a estrutura, tende a fazer um novo pullback, né, de correção, para depois ele continuar o seu momento, tá, de alta. Às vezes pode ser um pullback um pouco mais curto, um pouco mais longo, tá? Nesse caso aqui, nós podemos ver que o preço... Cadê minha caixa de gão? Olha. Aqui. Né? Ih, tá toda zoada. Deixa eu dar uma acertada aqui nela rapidinho. Vou deixar dessa cor aqui mesmo. Nós tá vendo, ó? Nós podemos ver que quando ele faz este momento corretivo, o preço ele chega aqui, tá? Nessa região do 50%, faz essa mitigação, tá? E depois ele cria um novo fluxo bullish, ok? Então, eu aqui em 1 hora, tá? Onde nós podemos ver o preço aqui, ó. Fez aqui esse topo, né? Aí depois ele cria aqui este momento, né? Aqui ele não fez uma quebra com o corpo, fez uma quebra com o pavio, então vou considerar aqui, tá? Podemos considerar a estrutura mais ou menos aqui dessa forma, tá? Aonde que nós tivemos aqui o choke, tá? Lembrando que o choke é a primeira quebra, tá? Contra o momento atual, ou seja, no high time frame nós temos um momento bullish, ok? Só que se a gente for olhar internamente, estamos aí em um momento de baixa, que seria aí o pullback da correção desse movimento de alta, tá? Ou seja, quando o preço realizar uma quebra para uma estrutura de alta, nós temos nosso primeiro change of character, tá? Change of character nada mais é, tá, que a primeira quebra contra o fluxo atual, ou seja, o fluxo atual estava aqui, momento de baixa, bearish, depois ele ficou um momento de alta, ok? Então aqui a gente pode considerar o primeiro choque, beleza? Então quando ele fez esse movimento, né, eu esperei algumas oportunidades, mas acabou que não teve, tá? E o preço ele acabou de mitigar aqui essa região, ok?
Ele havia mitigado aqui essa região, tá? Então, deixa eu... Opa, passei demais. Quando o preço ele fez essa mitigação, né? Fez aqui essa mitigação, ó, tá fazendo isso, fez isso, quebrou aqui, fez isso aqui, fez essa quebra, ok? Por mais que ele tenha mitigado essa região aqui, ele não falhou, tá? Lowers internas, né? A gente pode considerar essa lower aqui ou essa lower aqui para um possível realinhamento de baixa, tá? Eu vou dar mais um. Ó. Aqui, quando ele fez, isso aqui foi um momento de notícia, tá bom? Quando ele fez esse momento aqui, ele realizou esta quebra de estrutura, ok? Deixa eu apagar isso aqui para não embolar vocês. Ele fez aqui essa quebra de estrutura, ou seja, aqui nós tivemos um choke, aqui nós tivemos um boss, tá? Ou seja, primeiro movimento de uma possível reversão, né, que é o choke. Depois nós tivemos uma outra quebra de estrutura aqui, nesse momento, tá? Deixa eu até colocar aqui com uma linha pontilhada. E aqui também. Então tivemos aqui essas duas quebras e essa terceira quebra. Bom, o que acontece? Quando aconteceu essa movimentação e na sequência aconteceu essa movimentação de baixa, eu estava aguardando o fechamento do candle, tá? Para me mostrar a sua real intenção. Então nós podemos ver que o preço ele fez essa mitigação em algo por aqui, tá? E já começou aí a retrair, tá? Vamos dizer assim. Então aqui ele pode ter feito o quê? Apenas uma... Vou botar a seta, tá? Que aí a seta vocês vão saber que é uma captura. Ok? Vou botar aqui uma seta. Então aqui houve um sweep na liquidez, beleza? Então, quando aconteceu esse momento aqui, eu estava aqui um pouco de olho, tá? Eu vou jogar aqui para M1, beleza? Então aqui, ó, no M1 teve essa movimentação, tá? E aqui o que acontece? Aqui eu considerei o choque, tá? Foi um pouco mais, foi em 15 segundos, tá? Que eu considerei esse choke, tá? Que ele fez essa movimentação e depois eu fiquei esperando pelo menos essa quebra aqui, tá bom? Talvez um pouco mais acima seria o mais ideal, mas como vocês podem ver, o preço estava muito esticado mesmo, tá? Então eu esperei essa falha aqui dessa supply aqui, beleza? E havia deixado essa região aqui como uma possível região de interesse, tá? Então o preço ele deu uma enrolada aqui, né? Aqui, ó, essa região aqui eu considerei, né, que ele deu uma reação, né, não mitigou aqui embaixo e logo depois ele fez aqui o seu primeiro choke, tá? Após esse sweep, beleza? Isso aqui, né, essa região aqui, ó, eu considerei como uma possível região de indução, né? Então eu aceitei aqui o risco dessa operação, tá? Deixa eu só dar uma escurecida aqui. E aqui eu aceitei o risco dessa operação, tá? Se eu não me engano aqui eu coloquei, foi 260 se eu não me engano, né?
e com alvo, tá? Lá no topo. Além de ter todo como que eu vou dizer? Todo o contexto, né, de fluxo bullish do high time frame, como podemos ver aqui, né? Eu vi que o preço ele havia falhado essa região e também aqui em 1 minuto, né, que foi o time que eu realizei a minha entrada, aqui eu identifiquei um modelo de liquidez, né? Aqui assim, ou seja, as pessoas no varejo utilizam muito essas coisas de trendline, né? Essas phantom trendline aí, que na cabeça deles, quando o preço atinge essa região, ele volta a cair, né? E o institucional, eles sabem que as pessoas pensam dessa forma e por isso manipulam essa região, tá? E sem falar que nós temos todo o contexto, tá, de high time frame, por exemplo, no 4 horas, que como ele está seguindo esse fluxo bullish, né, esse fluxo de alta aqui, esse topo ele tende a ser o próximo alvo, tá? Ele tende a ser o próximo alvo. Tudo bem que aqui acima, né, eu comprei numa região um pouco mais premium, mas tinha todo um contexto, tá? Que houve a mitigação aqui nessa região, né? Depois houve uma interação bullish, que depois dessa mitigação houve uma interação bullish, houve sweep aqui nessa região, tá? Vou mostrar para vocês novamente. Opa! Houve um sweep aqui nessa região, né? E eu considerei então um realinhamento, beleza? Então aqui eu aceitei esse risco aqui, tá? E vamos ver como é que vai suceder aqui essa operação, né? O preço ele ficou ali enrolando, né? Chegou próximo aqui dessa Phantom Trendline e caiu. Ou seja, imagina quantas pessoas não estavam vendo aqui uma continuação, né, de baixa, beleza? Então aqui nesse momento a minha ordem ela foi acionada, tá? Nesse momento aqui ela foi acionada, ok? Eu vou mostrar também uma outra operação que eu fiz logo na sequência que ele acionou essa ordem, mas ela me tirou no break-even, porque eu vou explicar também, tá? Pessoal, só não esqueçam, dá um like, tá? Compartilhe com os amigos e vamos embora aí dominar o mundo com o SMC, tá? Então, após acionar a ordem, eu considerei, tá? Só vou ocultar aqui rapidinho, tá? Na verdade eu vou ocultar não, vou jogar aqui pro lado, que vocês já sabem que isso daqui já foi acionado, beleza? Então aqui, considerei, né? O preço ele deixou essa wick aqui, após falhar essa supply, e depois ele fez aqui uma outra quebra, tá? Talvez em segundos fique um pouco mais clean para vocês aí enxergarem, tá? E eu considerei em 1 minuto, tá? Esta região aqui como uma possível região de entrada, beleza? Aqui também já havia posicionado, né? Eu havia protegido, acho que foi 135, não lembro, de fato eu não lembro, ou talvez tenha sido até um pouco menos, tá? Talvez tenha sido até um pouco menos. Ah não, isso aqui foi sem cravado, tá? E com alvo também, que seria cá em cima, beleza? Quando o preço, ó, aí ele volta,
dá uma acionada, tá? Quase pega aqui o stop, né? E ele dá uma reagida. Só que aí perceba o seguinte: o preço, eu queria que ele falhasse aqui, ó. Eu queria que ele falhasse essa supply, né? Mas ele deixou aqui só um pavio e isso me deixou um pouco preocupante, tá? Então, quando ele fez essa movimentação, eu já havia protegido a operação, né? Porque ele não falhou aqui em romper essas regiões aqui, né? Então, quando ele fez esse candle aqui, ó, de baixa, né, rompendo aqui a mínima desse candle aqui, eu preferi proteger a minha operação, tá? Acabou que resultou que ele me tirou no break, né? Tirou aí no break even, tá? Então, deixa eu jogar isso aqui para cá e vocês vão ver o desenrolar dessas operações, beleza? Lembrando que aqui em cima, não lembro, acho que foi 5 minutos que eu selecionei essa região aqui de cima, tá? Eu havia selecionado isso aqui, beleza? Havia selecionado essa região aqui, tá? Então aqui a gente pode ver que o preço ele veio, mitigou aqui a região de novo, tá? E voltou a subir, né? Que ele voltou a subir. Aí, ó, ele vem, mitiga novamente, tá? Dá aquela sweepada na região. Nesse momento fiquei até um pouco mais tranquilo, porque eu já havia protegido, né? Depois dessa falha aqui e tal. Vocês podem perceber que depois ele cria até um modelo de liquidez aqui em cima, né? Passou um pouco essa wick aqui, ó, mas eu ainda havia considerado isso aqui um modelo de liquidez, tá? Como tipo um topo duplo, beleza? Porque essa wickzinha aqui foi muito fraca, eu considerei, tá? Aí depois que ele sweepou aqui essa segunda entrada, tá? Que já tinha me tirado no break, né? O preço ele dá um desenrolar aí um pouco melhor, beleza? Então o preço, nós podemos ver que o preço ele pega um momento de alta bem forte, tá? Deixa eu jogar aqui uns 15 minutos, porque senão ele vai acabar passando muito rápido da outra entrada que eu fiz. E essa outra entrada, ela foi até um tanto quanto arriscada, tá? Não é aquela entrada, como que eu vou te dizer, que deve ser feita regularmente, tá? Mas tendo em vista o contexto que eu tinha do momento bullish, tá? Como eu já tinha, deixa eu cortar isso daqui, que isso aqui foi retirado. Como eu tinha essa ordem aqui, tá, em aberto e tava rolando aqui, né? Eu fiquei bem à vontade de fazer essa operação um pouco mais arriscada, tá bom? Aí o que acontece? Essa segunda operação eu peguei de madrugada, foi por volta aí das 4 e pouco da manhã, não lembro ao certo, tá? Mas eu vou mostrar aí pra vocês, beleza? Então, deixa eu filtrar isso aqui, tá? Então, vamos lá. O preço, a gente pode ver que aqui, ó, em 1 minuto, ele estava seguindo um momento bullish forte, tá? E ele continuou pegando esse momento forte, beleza? Aí ele chegou aqui na região de supply, né? Aonde que eu identifiquei essa região aqui, ó, de 3 minutos, tá bom? Havia identificado essa demandinha aqui de 3 minutos, mas eu vou deixar aqui em 1 minuto porque foi o timing que eu estava acompanhando. Então aqui, ó,
ele não falhou, tá? Até o momento. Fez essa captura, tá? Lembrando que eu considero uma falha quando há um fechamento do corpo, beleza? Quando há o fechamento do corpo. Isso aqui eu considerei como se ele tivesse tipo sweepado, né, a região. Aí o preço fez essa wick. Falei, vou aguardar ele romper aqui essa wick, tá, para eu tomar uma decisão. E aí temos o rompimento e eu identifiquei aqui essa região, tá, no qual eu peguei direto. Aqui eu botei, se não me engano foi 90, tá? E o alvo eu deixaria não, né? Eu deixei o alvo mais ou menos aqui nesse alvo aqui desse topo de 4 horas, tá? Então, quando o preço ele faz essa mitigação, daqui ele já toma um momento muito forte, tá? Aqui seria o alvo, tá? Nesse alvo aqui de 4 horas, tá vendo? Só que aí que acontece? Estava acompanhando essa operação, né? E de repente o preço ele deu uma explosão aí, que a gente vai conseguir, ó, acompanhar, tá vendo? Aqui seria meu alvo, só que 9h30 tivemos uma notícia, aqui ele já estava protegido, né? A gente pode ver que o preço ele por pouco ele não me tira aqui, né? Vamos botar aqui, essa foi a mínima que ele fez após a entrada. Por causa de 7 pips ele não me tirou. Isso no ouro é muito pouco, tá? Então, como eu já estava protegido, teve essa notícia, o preço já estava seguindo o momento de alta, tá? E aí eu segurei um pouco mais essa operação, beleza? Aí o que acontece? Quando o preço ele faz algumas falhas, tá? Se não me engano foi essa falha, nessa falha aqui, ó, quando ele faz esse movimento aqui de baixo e tudo mais, eu acabei fechando a operação, tá? Mais ou menos aqui assim. Ah não, tá nos 5 minutos, pô. Foi no 1 minuto. Ó, preço ele chegou, pagou bem, tá? Pagou muito bem, né? E aqui eu fechei ele por aqui assim. Não foi isso, não foi até lá em cima, tá? Mas se não me engano aqui deu uns 15R. Então foi por aqui assim, tá? Opa. Deu 15R por aqui assim, tá? Não lembro exatamente qual foi o preço, mas ele fechou por aqui assim, beleza? E depois eu fiquei esperando uma correção, tá, do preço, ou seja, essa operação aqui fechei full lot aqui com 9R, tá? E essa aqui eu fechei full lot, tá? Deu uns 15R mais ou menos, não lembro exatamente qual o valor, mas foi isso aí que foi aqui, ó. Quando o preço ele fez esse movimento aqui, eu fechei ele por aqui assim, tá? Que aí deu uns 15R. Falei que tinha dado uma correção, né? Que aqui até então ele não tinha feito nada muito expressivo, tá? Mas aí depois que ele começou a dar um pullbackzinho, eu fechei ele por aqui assim, tá? Enfim, tá aí a operação. Essa operação já foi um pouco mais arriscada, tá? Porque estava numa região premium, bem premium, né? Mas o momento do lower time frame me mostrava aí uma possível continuação, tá? E foi essa operação que eu peguei no ouro, tá? Isso aqui foi, deixa eu ver, foi na quarta-feira e essa aqui foi na quinta-feira de madrugada, tá? 4 e pouco da manhã e aqui foi
Aqui foi quarta-feira, 11 e pouco da manhã. Beleza? E depois o preço, a gente pode ver que o preço ele começou aqui um pullback, tá? Ele inicia aí um pullback corretivo, né? Que vai ser até a movimentação aí que nós estamos atualmente, tá? A gente pode ver que o preço aqui ele testa ele testou aqui, ó, essa região aqui do extremo, né? Fez esse teste aqui do extremo, deixa eu jogar aqui em cima. Aí, porque você não tá querendo pegar aqui em cima, aqui. Tá, que seria mais ou menos esse candle aqui, ó, dos 15 minutos, tá? A gente pode até considerar todo esse candle aqui, tá? Mas eu preferi fazer uma refinada aqui, tá? Que foi essa região aqui. Aí depois ele mitiga aí essa região e cai, tá? Aqui assim a gente pode ver que ele falha as lowers, né? Tem um modelo de indução, né? Retesta aqui, tá? E ele, se eu não me engano, a partir desse momento aqui ele só despenca, tá bom? Aqui nessa região, após essa mitigação, tá? A gente pode ter considerado esse modelo de entrada aqui, né? Que já tinha dado uma reação, então a gente pode considerar esse modelo de entrada aqui após a quebra interna, tá? E o preço aí ele só caiu, tá? Aqui a gente pode ver que o preço ele deu uma boa reação, né? Ó, eu infelizmente eu não peguei aqui essa venda, tá? Mas quem pegou, parabéns, porque foi uma linda venda, tá? Que aconteceu aqui no ouro, tá? E o preço no momento atual ele tá ainda caindo, né? Tá nesse momento aqui, beleza? Então, pessoal, essas foram as operações que eu realizei no ouro essa semana. Essa semana não, né? Na semana passada. Eu espero que eu tenha conseguido agregar aí no conhecimento de vocês, tá? Não se esqueçam, deixa um like aí, compartilha com os amigos, amigas, tá? E nos vemos aí no próximo vídeo, beleza? Fiquem com Deus, até o próximo vídeo, tchau, tchau.